Olá, pessoal. Aqui é o professor Vinícius. Mais uma aula aí online. Fazer esse material para vocês terem em casa para estudar um pouco melhor. Eu vou passar exercícios para vocês, vou enviar para vocês. Peço que vocês copiem os slides e continuem os estudos em casa, ok? A gente vai começar estudando os povos da Mesopotâmia de um modo bem sintético, para abordar e continuar o estudo do Crescente Fértil. O Crescente Fértil é a região onde se encontra a África e a Ásia, e são importantes tanto para a história ocidental como para a história oriental. Para nós, é super importante, como um povo que é colonizado tanto por povos ocidentais, de Portugal, como orientais, a África e a Ásia, perceber continuidade da nossa própria cultura desses povos. A Suméria, ali eu trouxe aqui na capa um exemplo. A Suméria, por exemplo, os sumérios, é um dos primeiros povos a surgir organizados na história, e a gente tem tanto conhecimento sobre eles porque eles são os inventores da escrita cuneiforme. Esse tipo de escrita com um alfabeto específico, em que se usava a argila para escrever, para relatar. Que é um detalhe ali de um escrito de uma ordem legal por um rei sumério, em que usa ali até mesmo, tem parte de baixo aqui os escritos, né, a lei, e acima provavelmente é um carimbo redondo que eles passavam em cima da argila e amassavam assim, e aí ficava de comprido. Então ali está assinado o rei, o desenho do rei sentando, dando as ordens, dando a lei. É uma sociedade extremamente avançada para sua época, é uma sociedade que pôde preservar muito da sua história porque escrevia. Onde é que fica a Mesopotâmia? Fica onde hoje os países do Irã, do Iraque, da Arábia Saudita e da Síria. Alguns dos povos, das etnias que a gente vai estudar agora, ainda existem até lá, ainda até hoje estão lá. Os sírios estão, os assírios são presentes nessa região. Os persas, que vêm da região da Pérsia ao sul do Irã, são a maioria étnica do Irã. Povos sumérios, os povos caldeus, amoritas, ainda estão ali e têm uma presença cultural enorme nessa região ainda. Como eu já falei, a Mesopotâmia é parte também do Crescente Fértil, essa meia-lua que a gente desenha no mapa, em que marca a região entre o rio do Egito, o rio do Nilo, né, no Egito, e o rio Tigre e Eufrates, nessa região da Mesopotâmia. Por que essa região é tão importante? Porque ela fica, como eu já disse, no encontro entre a África, Ásia e Europa. Dali, ela vai influenciar civilizações nesses três grandes continentes, né? Que os únicos continentes que não vão participar ou não vão ser diretamente continuidades dessas civilizações são as sociedades da América, de toda a América, do Norte, Sul e Central, e as sociedades na Eurásia, na Austrália, né, Nova Zelândia, etc. Porque todos os povos da África, da Ásia e da Europa vão ser influenciados de algum modo pelas civilizações do Crescente Fértil. Essa região do Crescente Fértil vai se beneficiar de uma transição, de um aquecimento global, de uma transição climática que vai acontecer por volta de 15 mil anos atrás até 11 mil anos atrás, que é um aquecimento global que vai facilitar a agricultura nessas regiões. É um período do fim da era glacial, a era do gelo. Se vocês olharem até aquele desenho lá da era do gelo, vocês percebem que tem humanos lá. Os humanos já existiam na era do gelo. Com todos aqueles animais lá, mamute, o tigre-dente de sabre, todos esses animais gigantes, às vezes, tinha gorila gigante, tinha canguru gigante, no planeta Terra, tinha todos esses animais diferentes que a gente não tem mais. Os seres humanos caçavam, os seres humanos, porém, não conseguiam dominar esses territórios. Com o fim da Era do Gelo, muitos desses territórios vão se tornar muito férteis para a agricultura, e é ali que vai surgir. Nenhum lugar vai ser mais fértil, vai mais se beneficiar disso do que a região do Crescente Fértil. E vai se localizar populações em volta desses rios. No Egito, a gente já estudou como aconteceu, esses nomos, né? Nomos são essas tribos que vão se localizar em volta do Nilo. E ali no Tigre e Eufrates,
são outros tipos de povos que vão surgir ali. Claro que esses povos vão ter sempre um contato contínuo. Aqui, se vocês acompanhar o cursor do mouse, se ele aparecer na tela, espero que apareça, vocês vão ver que subindo e descendo a corrente, o leito do Nilo, subindo e descendo, ele se aproxima do mar do Mediterrâneo. Então essa rota aqui, ó, do Egito, por mar, pela região de Bibo, Sidom e Tiro, onde hoje é Israel, Palestina, até o Eufrates, o Tigre, bem, essa aqui é uma grande rota comercial que vai acontecer nessa antiguidade. Vai ser usado, obviamente, é mais fácil viajar de rio, pelos rios, o Tigre e o Eufrates, subindo e descendo, essas vilas e cidades que vão se desenvolvendo nesses rios, e vai ter um enorme comércio entre essas cidades. Pega um barco e sobe o Nilo, pega um barco e sobe o Eufrates, pega o barco e sobe o Tigre. E aí é possível também fazer essa transição para a região do Mediterrâneo. O comércio é geralmente feito na antiguidade pelo mar. Até o século XIX, com a invenção do trem, o modo mais rápido de fazer comércio e rota de comércio é pelo mar. É mais fácil de carregar coisas pelo mar, é mais rápido de andar pelo mar do que por terra. Essa região, esse território entre esses rios é uma região desértica. É uma região desértica até hoje. Então não é uma rota comercial muito fácil de ter, apesar de ter, mas não é o que é o mais fácil. Essas terras são arenosas, são desérticas, à exclusão dos rios, tal como no Egito, ali na região da Mesopotâmia, a região fértil vai ser em volta dos rios, vai ter que viver perto dos rios. E aí vai levar todo o desenvolvimento agrícola que a gente já falou na nossa aula de Egito. Tudo que a gente falou sobre Egito, de desenvolvimento de conceitos de propriedade privada, de ter um processo de transição agrícola desses povos começar a se organizar para poder controlar e gerenciar a cheia desses rios, vai acontecer também entre o Tigre e o Eufrates. Então serve para as duas sociedades. Tá? Sabe que, na verdade, essa teoria hidráulica de formação dos estados, de um historiador chamado Gordon Childe, pode ser aplicada para todas as sociedades que têm uma origem agrícola. Tá? Então, esse mapa aqui marca alguns dos povos, as zonas de influência dos povos da Mesopotâmia. Ora, o que acontece ali no Egito é que quando a gente acompanha a história do Egito, de 5.000 anos da história do Egito, a gente percebe que existe um fluxo constante de novos povos que chegam no Egito. Os egípcios nunca eram a mesma etnia durante 5.000 anos. Havia muita transição. Houve povos de fora do Egito que iam morar no Egito e ficavam mais ricos e dominavam a economia, ou às vezes conquistavam o Egito. Os hititas, por exemplo, vão controlar e invadir e controlar parte do Egito por muito tempo. Ali bem acima do mapa dá para ver os hititas. Os hititas vão entrar no Egito e conquistar. Os núbios, que são do sul da África, onde hoje é a Etiópia, vão conquistar o Egito também. Então, quando a gente pensa assim, até em filmes, às vezes, do Egito e dessa região, qual é a cor dessas pessoas? Qual é a etnia deles? Tá? Eles eram mais brancos, mais negros, mais morenos? Bem, depende do período. Tá? Os gregos vão conquistar o Egito também, então há uma grande variação étnica no Egito ao longo de sua história, apesar da estrutura estatal se manter. Sempre vai ser a mesma estrutura estatal relativamente inalterada. Na Mesopotâmia, acontece a mesma coisa. Tem fluxos migratórios, novos povos vão chegando, só que há uma alteração muito maior das estruturas de governo. Tá? As leis elas se alteram, a religiosidade se altera. No Egito, a religiosidade vai surgindo novos deuses, mas a estrutura religiosa se mantém quase que intacta durante 5.000 anos, o que dá o mesmo tipo de lei, o mesmo tipo de arte ao longo da história do Egito. Na Mesopotâmia, essa variação é muito maior. Por exemplo, os sumérios vão ser uma população, a primeira população escrita dessa região. Existiam outros povos antes. Os primeiros povos que vão surgir em volta do Tigre e Eufrates são pequenas tribos e vilas, né? E que eventualmente vai ter uma migração do povo sumério para essa região. E a gente vai saber muito sobre os sumérios porque, de novo,
eles vão inventar a escrita cuneiforme, eles vão inventar uma escrita, um alfabeto, que vai ser depois a base para o alfabeto fenício, que também está nesse mapa ali, perto da linha do Mediterrâneo, que depois os gregos vão pegar esse alfabeto fenício e adaptar para o alfabeto grego, que vai ser que depois os romanos vão pegar esse alfabeto e vão adaptar para o latim, que vai ser a base da nossa língua. Então, todas as línguas que usam o alfabeto do mundo ocidental, que vem do grego, do latim, tem uma origem esse alfabeto lá na Suméria. Então, os sumérios vão se localizar ali, a gente vai saber mais deles, por causa que eles vão escrever sobre suas histórias, e vão ter algumas cidades que se destacam deles, que são Uruk, Ur, Lagash, que são cidades, as 3 cidades, que naquela época ficavam bem no leito do Tigre, do Tigre e do Eufrates. Só que hoje, algumas dessas cidades não estão mais, que é uma característica do Tigre e Eufrates que é diferente do Nilo. O Nilo corre pela mesma região há milhares de anos. Milhares de anos. Milhões de anos. O Nilo está correndo, está correndo, está correndo pela mesma região, pelo mesmo lugar. O Tigre e o Eufrates, eles são rios mais variáveis. O que acontece com esse tipo de rio? São rios que dependem do degelo das montanhas, da cadeia de montanhas ao norte. Então, existe uma variação maior do fluxo do rio e das cheias. Então, se no Nilo o período das cheias era sempre a cada 6 meses, 6 meses, 6 meses, bem certinho, um reloginho, no Tigre e Eufrates não era. Às vezes passava um ano que não tinha cheia. Às vezes passava um ano que tinha 3, 4 cheias. Às vezes passava um ano que tinha só uma. Isso é uma grande variação. E dependendo, em alguns momentos, ao longo da história, se datou, e mesmo já os mesopotâmios antigos percebiam, os povos antigos da Mesopotâmia, no período de 10 para 20 anos, o leito do Nilo, do Tigre e do Eufrates mudava. Ele trocava de, vamos dizer, um ano foi muito seco o fluxo do Tigre e Eufrates. Secou todo o leito ao redor do Eufrates. E no próximos 2 anos a cheia é muito forte e ela vai para uma outra região. Ela desce, a água desce de lado, assim, o rio está aqui, ela desce por aqui. E agora o Tigre mudou o leito dele. Ele não passa mais próximo daquela cidade. Então, o que aconteceu com algumas das cidades dos sumérios? Elas vão acabar há muito tempo atrás. Elas vão surgir, vão ter um auge, vão se criar cidades, mas elas vão entrar em decadência no momento que o Tigre, principalmente o Eufrates também, vão correr para um outro lugar. E aí não tem mais acesso à água e esse povo tem que fundar outras cidades. Então, também tem isso, a explicação de que por que várias cidades vão surgindo em determinados momentos diferentes da civilização mesopotâmia, com outros povos que estão com uma região que naquele momento tem mais água, a agricultura está melhor, o comércio se concentra ali. Né? Então, os sumérios vão surgir, tem uma zona de influência menor. Na medida que os sumérios vão criando essas cidades, são pequenas cidades-estados, que nem vocês já estudaram no fundamental, na Grécia tem aquelas cidades-estados, tem uma cidade, é um rei, tem naquela cidade, e quando eles falam, eu sou um rei do meu reino, o reino dele é geralmente uma cidade e algumas vilas. São reinos pequenos, mas são várias cidades, e para aquela época são cidades grandes, algumas das cidades chegam até a ter uma população de 20 mil, 30 mil pessoas. É ali em Ur que é documentado pelos historiadores e pela cultura a primeira cidade que vai ter uma divisão clara de uma região urbana e uma região rural. Até hoje a gente usa o termo urbano, vem de Ur, ali, Ur. Né? Onde está a urbe de uma cidade? Bem, essa é uma referência a Ur, a primeira cidade urbana. É a primeira cidade que vai ter uma região que as pessoas só moram ali e elas não estão plantando mais. Por que está sendo possível essas pessoas não precisar plantar e estar na agricultura produzindo comida? Porque está havendo um excedente de comida. A agricultura está indo tão bem, tá? A produção agrária está indo tão bem, que tem comida o suficiente para manter pessoas que não trabalham diretamente na agricultura. Onde elas vão trabalhar? Elas vão se concentrar na cidade, vão trabalhar de outros serviços, prestação de serviços, artesãos. Vai abrir uma loja em que ele é um ferreiro. Ele vai abrir uma loja em que a pessoa é um sapateiro.
tu vai trabalhar como, vai fazer tecidos, tu vai ser um comerciante apenas. Vai se desenvolver profissões secundárias, tá? De fabricação e também de venda. Comércio vai surgir. Quando há um excedente de produção alimentar, surgem as regiões urbanas. É a formação de cidades. Tá? Ur é considerada a primeira zona urbana. Uruk, também uma cidade, que é considerada a primeira cidade, uma metrópole, metropolitana. Ela é uma metrópolis. O que é uma metrópolis? Uma metrópolis é uma cidade que, dentro dela, tem vários grupos humanos diferentes, ou seja, tem várias pequenas sociedades diferentes. Nós vivemos, no mundo moderno, em metrópoles. Muitas das nossas cidades modernas, as grandes cidades do nosso planeta, são todas metrópoles. Por quê? Tem pessoas de várias origens diferentes. Vamos dar um exemplo de uma grande metrópole brasileira, São Paulo. Tem ali um bairro japonês, tem um bairro chinês, tem um bairro italiano. Né? Isso é só um exemplo. Tem aquela região que tem grupos de imigrantes do México, de Portugal. Ou seja, uma metrópole é quando uma cidade ela tem sobre leis únicas, grupos diferentes, religiões diferentes, e ela vai ter que se organizar para lidar com essas diferenças. O que é algo muito, muito importante para a história humana e para o desenvolvimento de sociedades. Eventualmente, os sumérios vão sofrer não vão sofrer, mas vai ter uma grande migração de povos caldeus. Os caldeus vão se localizar numa cidade que foi fundada pelos sumérios, mas que vai ter uma grande migração de caldeus. Eventualmente, eles vão dominar essa cidade, o comércio dessa cidade, que é a Babilônia. A Babilônia vai ser um grande centro comercial dessa região durante muito, muito tempo. Eventualmente, ela vai ser capital dos impérios, não só da Babilônia, o Império Babilônico, mas também capital dos impérios persa e também da tentativa de um império macedônio nessa região. Percebam que os sumérios, por volta de 5, 6 mil a.C., vão ser o grupo dominante, o mais bem organizado até o terceiro milênio antes de Cristo. Então, de 5 a 6 mil a 3 mil antes de Cristo, os sumérios dominam essa região. Depois vai ter outra população que vai chegar nessa região, que vai ser a elite, vai ser uma população maior, são os caldeus. Os caldeus vão organizar o povo Babilônia, a primeira cidade da Babilônia. Eventualmente, vai também se organizar numa cidade de Acádia, que é um povo também do Império Babilônio, mas são um povo que a gente descreve como amorita, né? Que é um povo que vai ser um sincretismo de vários povos diferentes, os caldeus, os sumérios, alguns grupos semitas até hoje, e os acadianos, Acádia, cidade Acádia, aqui está no mapa, vão também vão manter o império, vão conquistar todo o Tigre e Eufrates, vão expandir esse império, vão chegar até o Egito, vão expandir e manter por 170 anos um grande império metropolitano. E vão espalhar muito da cultura suméria babilônica para toda essa região. Eventualmente, esse império vai se desfazer, eles não vão conseguir manter, e aí nós vamos ter a ascensão dos amoritas também, né, outros grupos amoritas na região, na Babilônia, e eventualmente das cidades de Nínive, Assur e Mari, vai ter o desenvolvimento, principalmente Nínive e Assur, o povo assírio, que vai também conquistar toda essa região, não só pelo domínio do mercantil, do comércio, mas principalmente pelo domínio militar. Os assírios vão ter um grande exército, a base da estrutura social deles é o exército, e eles vão criar esse enorme império que vai se expandir até, em alguns momentos, conquistar e dominar a grande parte do Egito. Tá? Eventualmente, eles também vão entrar em decadência, mas aí eles vão ser dominados, os assírios vão eventualmente ser dominados por os povos medos, citas e babilônios, e persas, que vão
medos, citas e persas que vão fazer uma aliança e vão conseguir sobrepor os assírios para depois o desenvolvimento do próprio império aquemênita, que é uma mistura de babilônios e persas, principalmente persas. Tá? Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais na próxima aula de persas. Mas para deixar bem assim visualmente para vocês verem, para não se perder um pouco, assim, se a gente fosse viajar no tempo e pudesse olhar como seria a paisagem geográfica naquela época, ela seria muito próxima ao que a gente vê aqui nessas imagens. Como os rios, né, estão ali, eu já expliquei na última aula de Egito, tem os rios ali. E, bem, vai ter uma fazenda aqui, vai dominar esse território em volta dos rios, para possibilitar a agricultura e ela poder se expandir e controlar essas cheias, porque às vezes tem anos que não tem cheia, etc. Os sumérios, os mesopotâmicos, eles vão também, como os egípcios, fazer caminhos de irrigação, controlar esse sistema de irrigação. Hoje, se vocês vão no interior, às vezes as fazendas, elas puxam um cano, literalmente puxam um cano, vem água encanada, puxa um cano, põe no meio da plantação, e aí, né, como é que é, sabe, eles irrigam o território assim com aqueles, eu não me lembro o nome, sprinkler, não sei como é que é o termo em português, eu me esqueci. Mas eles fazem chover dentro do campo. Você já deve ter visto em filme, mesmo que no interior, sabe? Eu também não sei o nome porque eu não sou interior. Mas antigamente não tinha esse sistema de água encanada. Então o que eles faziam? Eles faziam esses sulcos na terra, esses caminhos, cavavam assim, e a água vai entrando, vai entrando, vai entrando. E vão organizando. E aí a água vai trazendo nutrientes para toda essa região. Vão fazendo essas plantações, como tem aqui na foto, aqui, né? Essa foto, em que ela é toda alagada. Tem todo um processo de que eles vão alagar e fazer um barro nessa terra, ela fica toda embarreada, né? Vai ter esses quadradinhos que eles vão fazer mais alto, para não ficar tão empapado de água, né? Para fazer um pântano. Ela vai ficar embarreada, eles passam nesse barro com uma que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de uma charrua, que é pega 2 bois, pega uma vaca e põe esse arado no chão e vai abrindo esses sulcos ali, né? E depois eles, como tem a imagem aqui abaixo, eles soltavam carneiros e ovelhas pela terra para eles pisarem e amassarem, deixar ela mais firme, tirar um pouco da água desse barro e fazer ela ficar mais firme para poder plantar. As casas ali, vocês percebem, eles não têm telhados de ponta, assim, né? As casas são sempre telhado em quadradinho, porque não é uma região que chove muito, não é uma região que neva, não tem por que ter telhados pontiagudos, assim, que nem as casinhas que a gente tem aqui. É um telhado para o sol, tá? É também uma região que tem, é dessa região aí, a invenção com esse barro, que é uma região barrosa, cheia de barro, que se inventa os tijolos. Ali na imagem tem pessoas fazendo tijolos e objetos de cerâmica. Um ponto, assim, características principais da economia da sociedade eram sociedades agrárias, tal como no Egito. São sociedades que vão plantar a cevada, o linho, a lentilha e o trigo. Trigo e cevada, trigo e cevada. Vão se expandir para todo mundo. A produção de trigo e cevada até hoje se deve a essa origem no Crescente Fértil. As terras pertenciam ao rei, de modo objetivo. Legalmente, o dono das terras daquela região é o rei daquela região. Lembrando que a figura do rei é muito mais limitada do que a gente imagina hoje. Não é um rei que domina um país inteiro. O rei não pode ser só uma cidade. Tá? É do rei. Então, o que ele quer dizer com isso? O rei vai plantar nelas, o povo não trabalhava lá? Não, o povo trabalhava naquela terra, vivia naquela terra. Por que é do rei? Porque o rei vai proteger elas, vai fazer a lei e a ordem, fazer né, as regras de quem é dono, de quem vai trabalhar na terra de quem e como vai vender o excedente da produção. O rei vai controlar a produção desses caminhos de irrigação. O rei vai fazer leis de peso, de mensuração. Qual é o peso que vale em carne? Quantas moedas vale um porco?
o que é 1 quilo, o que é 2 quilos, quer dizer, qual é o peso, que eles não tinham esse sistema de métrico, de mensuração das coisas. É o rei que vai fazer. Então, como o rei faz todo esse trabalho de organizar e manter a paz, para não ter constante roubos e invasão de uma terra da outra, ele vai cobrar impostos, tu vai pagar. O imposto surge nisso. O rei vive disso. Ele organiza esse governo que vai vivendo de tributos. Ele vai cobrando tributos. Olha, eu protejo vocês de invasores externos. Logo, vocês vão ter que pagar um tributo para mim, um imposto. Esse é um sistema de Estado que até hoje existe. O Estado oferece serviços à população e nós pagamos ele com imposto. Existem grupos de trabalhadores que produziam para as cidades, existem escravos, existem camponeses. Qual era a diferenciação de um escravo e camponês? A maioria da população era camponesa. 95% da população camponesa. Eram camponeses que viviam e trabalhavam nas terras de um senhor, geralmente de um rei daquela cidade, ou do rei, ou de um imperador, o rei dos reis, o imperador, ou de um nobre local. Ele era livre no sentido de que ele obedecia às leis do dono da terra, do rei. Um escravo era geralmente uma posição limitada a prisioneiros de guerra, a prisioneiros criminosos, e aí os crimes daquela época não são os mesmos crimes de hoje. Por exemplo, um crime daquela época era não pagar suas dívidas. Não existia Serasa, não existia SPC. Então, uma pessoa que devia dinheiro para alguém, ela não tinha como pagar, um dos modos de ela pagar essa dívida é vender a si mesma como escrava. Não para ela determinado um tempo, dizer assim, eu vou trabalhar por 5 anos trabalhando como escravo para ti. Mas isso era a última opção, né? Geralmente, os escravos são pessoas estrangeiras, são pessoas de outros povos, são pessoas conquistadas em guerras, prisioneiros de guerra que tu não vai deixar na prisão, então vai botar ele para trabalhar, né? Não era uma escravidão racial como a gente vai ter aqui no Brasil no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Não é esse tipo de escravidão que a gente está pensando. Também não é uma sociedade que dependia majoritariamente de escravos. A maioria desses escravos não trabalhavam no campo. Não era que nós escravos no Brasil, a maioria estava no campo. A maioria desses escravos estava nas cidades, construindo prédios. No Egito, se usava esses escravos para construir os templos e as casas e palácios do rei. Também vai ser na Suméria. Vai se usar trabalho escravo, vão ser trabalhadores urbanos, exatamente porque eles não plantam, eles dependem da comida do que vai ser fornecida a eles. Esses escravos são pagos com comida, geralmente cevada, farinha, sal e cerveja, muita cerveja. O que era um patese? Um patese não era um pateta, é um patesi. Sempre tem aluno em aula que faz piada e dá risadinha quando a gente fala patese, mas ele é a autoridade daquela região, o que a gente vai chamar, para lembrar da Idade Média, senhor feudal, né? O que a gente chama de rei, rex, a palavra rex, ela é do latim, é do etrusco latino, ela não é daquela região, então eles não usavam o termo rei, patese. Então, patese, ele é um nobre, é um senhor, né? Em Roma antiga também pode ser um patrício, é um dono de terras, é um lorde, às vezes é um dono de terras que é um patese dos pateses, é um rei dos reis, né? Ele também tinha poderes religiosos, porque ele dava as regras. Em alguns momentos, esses pateses, esses reis, criavam uma narrativa de ser filhos dos deuses, serem netos de algum deus, serem descendentes de algum herói, né? Vários desses tipos de reis que eram tão populares que mesmo após a morte ficou história sobre eles, vão se desenvolver no que a gente modernamente vai ter como semideuses ou até mesmo deuses. O grande exemplo de um patese sumério, que é talvez o primeiro semideus da história e é o primeiro grande herói de uma história, é um homem chamado Gilgamesh. A gente vai estudar logo adiante. Mas que ele era um rei de uma cidade, a cidade de Uruk.
vai ter uma história sobre ele, mesmo após a morte dele, histórias vão ser contadas sobre ele, a ponto de que na história a gente ficar sempre questionando se ele era um personagem inventado ou ele era um cara que existiu, viveu, era muito popular e eventualmente depois da morte dele, passando gerações, as pessoas vão contando histórias sobre eles, aumentando algumas coisas. Mas havia uma relação, assim como no Egito, sempre entre o Estado e a religião. Né? Aqui também não é diferente. Talvez os reis da Mesopotâmia nem sempre eram também deuses, como era no Egito, que era um deus e era o faraó, era imperador e deus. Era um deus imperador. Na Mesopotâmia nem sempre isso aconteceu. Às vezes havia uma diferenciação. Não, olha, o rei é o rei, tem outros deuses, ele está aqui como representante dos reis. Mas ele sempre era, ele é o escolhido pelos deuses, ele é neto de um deus, ele é filho de um deus, ele tem uma proximidade, há uma crença de que o sangue real, isso até há muito pouco tempo, até o século XVIII, as sociedades vão ter no mundo ocidental, no mundo oriental até hoje algumas sociedades têm, a crença de que as pessoas de uma família nobre têm um sangue mágico, tem uma nobreza, tem uma luz, assim, tem uma nobreza natural de onde eles nasceram, da sua família, que eles herdaram. Aí tu tem esses sacerdotes também funcionavam junto com pateses e líderes locais da nobreza, às vezes como própria parte burocrática da administração do Estado. Os sacerdotes participavam de cobrança de impostos, por exemplo. Quem fazia isso eram os templos. Tu ia pagar teus impostos lá no palácio, não no palácio do rei, lá no momento quando tu vai fazer um pedido ao Deus, tu vai num templo religioso e tu quer pedir que ele seja abençoado a tua terra para plantar, que tenha uma boa plantação, bem, vai ser cobrada uma taxa de ti. Até hoje, se tu pedir reza na missa, se tu pedir para fazer um casamento, se tu pedir para fazer um trabalho religioso para ti, tu vai ter que pagar. Esse processo de cobrança, quem é quem, qual é o teu nome, onde é que tu tá, o que tu vai pagar, quanto deve, tua fazenda tem 2 hectares, tua fazenda tem 10 hectares, tua produção de trigo foi maior e assim ele tem uma produção menor. Qual é a proporção de que tu vai pagar? Nem tudo vai pagar igual. Então, se tu tem mais, tu paga mais. Se tem menos, paga menos. Entenderam? Então, vai ter um controle, vai ter uma anotação. É a partir, muito provavelmente, o desenvolvimento da escrita vai ser para isso. Para que o governo e os sacerdotes, os administradores de um governo, anotem quanto cada um tem e quanto cada um pode pagar. E quanto pagou. Para dizer, olha, eu já paguei esse ano. Já paguei o meu imposto. Quer dizer, se eu tenho uma casa, eu vou pagar o IPTU hoje, que é o imposto moderno. Hoje, na sociedade moderna, a gente paga pelo território utilizado. Né? O território utilizado onde o espaço daquela cidade, eu sou dono da minha terra que eu comprei. Mas acima da terra tem um espaço do ar. Né? O IPTU é sobre isso. Eu posso ser dono daquela terra ali, da minha casa, onde está a minha casa, mas eu não sou dono do espaço acima dele. Esse espaço ele está ocupando, ele está sendo ocupado, ele é do Estado. E aí eu vou ter que pagar, o que é isso? O IPTU. É um imposto sobre essa propriedade que eu tenho, que ela ocupa o espaço. Então eu tenho que pagar. Bem, eu paguei esse ano, e aí, final do ano, vem o cara me cobrar. Eu preciso dizer que eu já paguei. Como é que eu comprovo? Está assinado aqui, já paguei, está aqui o recibo. Bem, essa necessidade de controlar o que se tem, quanto se tem, o que já se fez, essas interações, é a que vai levar ao desenvolvimento da escrita pelos sumérios. Depois é que eles vão usar essa tecnologia para contar histórias. Para pegar assim, uma pessoa conta uma história legal, eu vou anotar ela para daqui a 100 anos as pessoas também possam ler e conhecer essa história. Que é uma invenção enorme, gigantesca, super importante para a nossa formação cultural, e até hoje a gente usa a escrita. Vocês estão usando agora. E claro que o desenvolvimento de exércitos é extremamente importante numa sociedade. E especificamente soldados profissionais, o que é diferente de milícias. Existe uma diferença entre povos que tem uma milícia
e que tem povos que têm um exército. Qual é a diferença? Na medida que tu é um reino, uma cidade, a maioria do que pode ter guardas que trabalham ali pro palácio, que protegem os muros, mas acontecer uma guerra, todos os homens vão pegar espadas e armas e vão lutar. Esses homens são homens comuns, com espada, e vão organizar um exército de milícia. De milícia. São homens comuns que pegarem armas e foram lutar. Acabou a guerra, voltam para os campos deles. Voltam a trabalhar. Isso consegue ser mantido por um reino pequeno, uma cidade. Mas tem um momento em que o reino fica muito grande, ou ele se torna um império, em que não tem como fazer guerra só quando tem alguém. Às vezes tu vai ter que fazer guerra o tempo todo. O tempo todo tem, naquela cidade, somente é um império, eu controlo várias cidades. Naquela cidade está pacífico, mas aquela cidade está sendo atacada. Vamos juntar um exército para lá proteger. Bem, quando a gente pacifica aquela cidade começa a revoltar, então tem que mandar para lá. Então vai ter homens que estão sempre trabalhando como soldado, vai ter a formação de guerreiros profissionais. Tá? Então, para manter isso, para manter soldados profissionais trabalhando direto, tem que ter um excedente de produção de alimento. Então, se tu tem produção de alimento para manter a sociedade que trabalha no campo, a gente vai ter que produzir a mais para manter aquela população urbana, comerciante, que trabalha na cidade, que também não está produzindo comida. E também, para se tornar um império, você vai ter que produzir mais excedente ainda para manter aqueles soldados que estão trabalhando, que não estão trabalhando na terra, estão indo fazer guerra. Então, são sociedades que vão ter estrutura de classe. Tem uma análise de classe nessas sociedades, em que o rei, o patese, né, ele está lá acima, ele tem o poder quase que total dividido com esses sacerdotes. Esse poder tem uma relação muito grande entre magia, religião e poder de fato. Na nossa sociedade, como eu já expliquei no vídeo anterior sobre o Egito, nós temos uma separação do Estado e religião. Tem o Estado, tem religião. Mas isso não quer dizer que o Estado não tenha uma série de códigos morais. Os códigos morais do nosso Estado são seculares e humanistas. Ou seja, elas preservam a separação do Estado da Igreja e elas baseiam o código moral no humanismo. É uma ideia filosófica, uma série de ideias e conjuntos éticos morais desenvolvidos no iluminismo francês no século XVIII. Anteriormente a isso, a maioria das sociedades usavam as religiões, a moral entre o bem e o mal de uma religião. Uma religião ela vai definir o que é certo e errado, quem está no poder e quem não está. Então o rei ele se mantém, os estados se mantêm nessa época com o apoio da igreja ou das religiões dessa época. A gente fala igreja, não é a igreja católica. Vai ter a classe de altos funcionários do Estado, de guerreiros, de comerciantes, abaixo dessa nobreza, vamos dizer, um desenvolvimento de uma burguesia comercial, e a grande maioria da população, aqui essa pirâmide aí é bem mais fina, quem está no topo é bem menos gente, quem está abaixo é bem mais, a gente fala muito mais assim, foi pouca gente lá em cima e muita gente aqui embaixo, em que 90 e poucos por cento da população são camponeses e artesãos e escravos. A grande maioria da população, 97%, são camponeses, estão no campo trabalhando. Não é uma sociedade moderna, industrial como hoje, em que a maioria da população está nas cidades. É o contrário, a maioria da população está no campo, tá? Não está nas cidades. Aqui eu vou pedir para vocês copiar no caderno, depois lá nos slides, mas para vocês verem os povos que estão ali e algumas características marcantes desses povos. É uma tabela que serve para a gente memorizar. Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus são os povos que vão organizar reinos ou impérios. Tá? Os sumérios, que tinha as cidades de Uruk, Ur, Lagash, né? Vão ter a presença e desenvolvimento de zigurates, que eu vou mostrar, que é um desenvolvimento de uma arquitetura muito mais complexa, uma arquitetura próxima da grandiosidade das pirâmides. Né? Vai ter os acádios. O grande líder principal, o mais famoso, é Sargão. Sargão acadiano, Sargão de Acádia. Eles vão se localizar na mesma região dos sumérios. Vão fazer a primeira metrópole, em Uruk. É com os acádios, os acadianos,
que Uruk vai se tornar, que eu falei, a metrópole de vários povos vivendo ali. Os amonitas depois são babilônios, do Império Babilônio. Os amonitas na Babilônia vão ter destaque na história por este rei chamado Hammurabi. Vai ter a datação, a escrita preservada do primeiro Código Civil conhecido na humanidade. A gente sabe que o Hammurabi não é o primeiro rei a fazer um código e escrevê-lo, mas ele é o mais antigo que tem preservado. Provavelmente ele pegou várias regras e leis que já tinha lá dos acadianos e dos sumérios. A conquista dos assírios, os assírios vão conquistar a região e vão ser odiados por esses povos, porque eles vão ter uma ditadura militar, assim, basicamente, um império militaresco muito violento que usava punições super violentas para qualquer povo que se revoltasse contra eles. Eventualmente, depois, quando uma união entre babilônios, amoritas, babilônios, caldeus, medos, citas e persas vão conseguir tirar do poder os assírios, vai ter a ascensão de um império menor do que os assírios tinham, que é o Império Babilônio Caldeu, que tem alguns personagens que aparecem na Bíblia. Nabucodonosor é um personagem que aparece na Bíblia, é um rei babilônio que captura os povos da Judéia, os judeus, e leva essa nobreza da Judéia para a Babilônia, o cativeiro da Babilônia que aparece na Bíblia.